Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, dessa vez para falar sobre a Copa do Brasil de 2025, porque entre esse domingo e essa segunda, dia 5 e dia 6 de janeiro, a CBF divulgou informações sobre essa edição de 2025 da Copa mais valiosa do Brasil, com mudanças importantes, mudança que eu diria que no mínimo é polêmica, que no mínimo deve gerar alguma discussão, na verdade que já gerava alguma discussão e agora vai gerar ainda mais. Quero que você, ao final do vídeo, vou trazer essa informação, essa mudança no finalzinho do vídeo, então fica até o final. Quero que você deixe a sua opinião e eu quero já agora nos comentários que você deixe um pouco da sua expectativa. Quais serão os candidatos ao título dessa edição de 2025 da Copa do Brasil? O que você acredita, o que você espera? Vou abrir já para vocês aqui o site da CBF, trazendo algumas informações básicas, algumas condições que permanecem na Copa do Brasil. Também vou trazer brevemente possíveis confrontos dessa primeira fase. Não vou falar de todos, são 80 equipes, então não tem como falar de todos em um vídeo só, em um vídeo curto. Mas bora começar trazendo informações sobre as datas base para essa edição. Então, Copa do Brasil de 2025 vai começar no dia 19 de fevereiro e a primeira fase também deve acontecer no dia 26 de fevereiro. Então, dia 19, dia 26 deve estar acontecendo a primeira fase da Copa do Brasil. Vai terminar quando? Dia 2 e dia 9 de novembro. Então, informação aqui retirada do próprio site da CBF. E eu separei aqui, né, até para não ficar entrando no regulamento cheio aqui da competição, eu separei aqui um pouco dessa também de informações referentes a essa Copa do Brasil. Mas antes, vou passar aqui no GE, porque a gente tem as equipes já garantidas na terceira fase da Copa do Brasil. Quais são elas? Botafogo, Palmeiras, Flamengo, Fortaleza, Internacional, São Paulo, Corinthians, Bahia, equipes que estarão na Libertadores do próximo ano. Tem também o Cruzeiro pelo bom posicionamento no Campeonato Brasileiro. O Santos entra aqui pelo título da Série B. O CRB termina herdando a vaga do Fortaleza na Copa do Nordeste. Copa do Nordeste se teve Fortaleza campeão, CRB vice. Como o Fortaleza vai direto por conta da Libertadores, ele conquistou uma vaga na terceira fase da Copa do Brasil. Então o CRB, vice-campeão da Copa do Nordeste, vai para a terceira fase da Copa do Brasil. E o Paysandu pela Copa Verde. Então os regionais sendo privilegiados aqui pela CBF, como a gente teve nas edições anteriores também. Deixa eu falar aqui para vocês, antes de trazer a mudança importante dessa edição da Copa do Brasil, trazer aqui rapidamente alguns possíveis confrontos. Os potes eles são divididos via ranking, então não se tem novidade nenhuma quanto a isso. O pote A, por exemplo, tem as melhores equipes ranqueadas do Brasil que não foram para a terceira fase e que conquistaram a vaga na Copa do Brasil por estadual, enfim. Se tem Atlético Mineiro, o Paranaense, Fluminense, Grêmio, América, Bragantino, Vasco, Atlético Goianiense, Juventude e Cuiabá. Falei sobre esse pote A, mas não vou falar as 80 equipes que estão na competição. Vou passar brevemente sobre os potes, tá? Então, se você quiser ver equipe a equipe, pote a pote, você pode dar uma pausada. Pote A. Por exemplo, qual pode ser o possível adversário do Atlético Mineiro? O pote A vai ter um sorteio para saber qual equipe do pote E vai enfrentar. Por exemplo, o Atlético Mineiro que está no pote A pode pegar o Souza que inclusive eliminou o Cruzeiro na última edição da Copa do Brasil. Tem Tocantinópolis, tem São Raimundo, Maringá, enfim, Asa. Equipes daqui desse pote E irão jogar contra as equipes do pote A. Uma delas, tá? É formado um confronto. Então, o Atlético Mineiro pode jogar contra o Souza ou pode jogar contra o Pouso Alegre. Contra qualquer uma dessas, o Atlético está sujeito a jogar. Vai depender do sorteio.
Inclusive tem aqui o América, que pode jogar de novo contra o Maringá, que eliminou o América nessa edição de 2024 da Copa do Brasil. Tem Asa também, enfim, tem alguns confrontos que podem gerar alguma zebra, algumas equipes aqui que podem gerar alguma dor de cabeça para essas daqui. Equipes do pote B. Tem boas equipes nesse pote B. Tem Ceará, tem Vitória, tem Curitiba, tem Sport, equipes que estarão na Série A, inclusive, de 2025 nesse pote B, enfrentam as equipes do pote F. Então, o Sport, por exemplo, pode jogar contra o Maranhão, pode jogar contra o Sergipe, contra o Operário. Tem um possível confronto contra essas equipes daqui. O pote C que tem, por exemplo, o ABC, que tem o CSA. Equipes do pote C jogam contra uma das equipes, né, contra as equipes aqui do pote G. Então podemos ter um CSA, por exemplo, contra um CSE, um confronto estadual. Podemos ter um CSA contra o Santa Cruz de Natal. Enfim, tá aqui as equipes do pote G. O pote D joga contra pote H. Então se tem aqui o América de Natal, por exemplo, podendo jogar contra o Barcelona de Ilhéus, que é Ilhéus, Bahia, enfim. Tem também aqui o capital do Distrito Federal, tem dois Barcelonas aqui, né? Barcelona de Rondônia e tem o Barcelona da Bahia, enfim, tem aqui algumas das equipes desse pote H que enfrentarão aqui uma das equipes desse pote D. Enfim, chaveamentos serão feitos a partir disso daí, né? Na sequência da matéria do GE tem novamente aqui as equipes já garantidas na terceira fase. E o sorteio da primeira fase, vou até abrir para vocês, ele acontece aqui, forma cada um desses 40 grupos e já predefine o que pode acontecer na segunda fase. Por exemplo, grupo 1 joga, quem avançar aqui do grupo 1 joga contra quem avançar do grupo 2. Então tem aqui, ó, vencedor do grupo 1 contra o vencedor do grupo 2. Então já tem essa predefinição. Quando rolar o sorteio da primeira fase, já se tem o chaveamento para a segunda fase. Agora eu vou trazer a informação do vídeo, assim, o ponto da mudança da CBF para essa edição de 2025, uma mudança muito importante. Eu quero que você quero que você deixe aqui nos comentários qual é a sua avaliação sobre essa mudança. Quero também pedir para você deixar o joinha aqui embaixo, se inscrever no canal, ativar o sino de notificações. Isso ajuda demais aqui ao crescimento do meu trabalho, além, é claro, do seu comentário que gera relevância para o vídeo também. Estou sempre tentando trazer atualizações nesse início de ano sobre Copa do Nordeste, agora sobre Copa do Brasil. Os estaduais daqui a pouco irão começar também, então fica ligado aqui no canal. Começando agora sim sobre o sistema de disputa que muda para essa edição de 2025. Essa parte inicial não, essa parte inicial é a condição dos confrontos, né, da primeira fase, são 80 equipes, com 40 grupos. Grupos, no caso, cada grupo que fala aqui, né, são duas equipes, é um confronto, um jogo. Enfim, tem aqui, essa parte não muda. O que muda? O que tem aqui de mudança? E uma mudança muito importante. Vou até ampliar um pouco aqui a tela para a gente olhar com mais detalhe. Artigo 21. Os critérios de desempate para indicar o clube vencedor de cada confronto, enfim, são os seguintes. Já começa aqui nessa primeira fase. Aliás, nessa primeira fase. Em caso de empate, a classificação será definida através de cobrança de pênaltis. Até a última edição, o que acontecia? Em caso de empate, a equipe visitante, que necessariamente é a melhor ranqueada, avançava. Então, só para citar um exemplo aqui para vocês. Vamos lá. Supondo que o Atlético vai jogar... Deixa eu até puxar aqui para detalhar um pouco melhor. Supondo que o Atlético vai jogar contra o Souza, lá na Paraíba. 0-0. Segue 0-0 até o final, o jogo termina 0-0. O que acontecia até 2024? A gente tinha o melhor ranqueado, pelo fato dele se deslocar, jogar como visitante, partida única, segue sendo jogo único.
Por esse fato, se tinha a vantagem do empate para a melhor ranqueada. Então, o Atlético jogava pelo empate diante do Souza. Não acontece isso mais em 2025. Se tem empate, vai para os pênaltis. E não é só para o pote A não, tá, pessoal? O pote A, por exemplo, que é o melhor ranqueado diante aqui desse pote A, pote E, tem isso. Vai jogar como visitante. Isso acontece em todos os outros casos. Por exemplo, aqui, confrontos de pote B contra pote F. O Vitória, por exemplo, se ele joga aqui contra o Sergipe, o empate não é mais do Vitória. O empate leva o jogo para os pênaltis. Isso já gerava muita discussão por conta desse fator. Mas o melhor ranqueado, a equipe que em teoria é a melhor, vai jogar para empatar, vai jogar por um empate. Já existia essa discussão. Vai continuar tendo discussão, porque o ponto agora que vai gerar discussão é o seguinte. A equipe está jogando em casa. Quem vai viajar, quem vai se deslocar para esse jogo único fora de casa não vai ter vantagem nenhuma? É esse o ponto. Não tem vantagem nenhuma. Enfim, só para trazer mais um exemplo aqui, pode ser contra pote G, por exemplo, o CSA ou ABC. ABC vai até, deixa eu pegar aqui, vai jogar contra a Portuguesa. E se sabe o investimento que se tem dessa Portuguesa. Vai jogar contra a Portuguesa, lá em São Paulo. Não joga pelo empate. Joga para vencer. Se rolar empate, e por que eu estou falando aqui ABC ou qualquer uma dessas equipes aqui, pote C contra pote G. As equipes do pote C são melhores ranqueadas de acordo aqui com a CBF, enfim. Então não tem mais essa vantagem da equipe visitante. Segue sendo jogo único na primeira fase, segue sendo o melhor ranqueado viajando para jogar contra o pior ranqueado. Isso, deixa eu até pegar aqui porque tem no artigo que eu terminei não separando. Mas se tem essa condição da primeira fase, das equipes piores ranqueadas seguirem jogando fora de casa, vou até deixar aqui, vou recortar e colocar aqui ao lado, jogando fora de casa. E só que nessa vez, aqui ó, os confrontos da primeira fase serão entre os clubes do bloco 1, ou seja, primeiro ao 40 do ranking nacional, enfrentando as piores ranqueadas, né? Se tem esse ponto, considerando o ranking nacional. O mando de campo da primeira fase pertencerá ao bloco 2, ou seja, bloco 2 das piores ranqueadas, da 41ª a o 80 do ranking nacional da CBF. Então segue sendo o pior ranqueado jogando em casa, contra o melhor ranqueado que vai viajar. Mas a vantagem não se tem mais nenhuma vantagem para a equipe que vai se deslocar, para a equipe que vai jogar como visitante. O ideal mesmo seriam 2 jogos, ida e volta. Como não se tem espaço no calendário brasileiro para se ter 2 jogos numa primeira fase de Copa do Brasil, faz essa condição. Até o ano passado se tinha a vantagem do empate, nesse ano de 2025 não mais. Deixa a sua opinião, deixa aqui a sua expectativa. Isso tende a gerar mais zebra. Eu até puxei aqui 2024 para vocês, para a gente falar brevemente sobre isso, só para mais exemplos. CRB jogou no Acre. CRB saiu de Alagoas, Nordeste, né, um extremo Nordeste aqui do Brasil, foi até o Acre, até a região Norte, então teve um deslocamento enorme, jogou contra o Rio Branco, e assim, não é menosprezando, não é trazendo uma crítica por criticar em si, mas o que se tem em muitas dessas condições aqui? Campos que às vezes não têm a melhor condição para jogo, e favorece muito ao empate. Mesmo a equipe mais técnica às vezes não consegue jogar tão bem. Então se tem uma tendência por empate, até porque muitas dessas equipes aqui jogam por um gol, ou jogavam por um gol. Dessa vez vão jogar muitas delas pelo empate. O que se teve aqui? 0-0 lá no Acre, o CRB passou pelo critério de desempate do ano passado, que não vai ter mais em 2025. Um outro exemplo aqui, Sampaio Corrêa contra o Maitá.
passou também pelo critério de desempate da CBF até o ano passado. O Paysandu contra o Ji-Paraná empatou e avançou dessa forma. O Criciúma também avançou a partir disso daí. O Juventude contra o Iguatu também conseguiu avançar disso daí. Com isso daí, o ABC também. Na minha opinião, assim, o formato correto seriam 2 jogos. Como não tem a condição de ter 2 jogos, acredito que até o ano passado se tinha um formato melhor. Então, o visitante empata, passa. Já está jogando fora de casa, já está jogando muitas vezes num campo que não é o ideal, que, enfim, por vários fatores. Mas eu quero que você deixe a sua opinião aqui nos comentários, como é que você avalia essa mudança da Copa do Brasil de 2025. Assim que surgir informação sobre sorteio, enfim, quando rolar o sorteio eu trago os confrontos também, mas vou ficando por aqui, até a próxima.